E aí, chegou o momento da gente resolver questões sobre cilindro e cone. Nos dois vídeos anteriores, eu fiz, respectivamente, a apresentação das principais características do cilindro e do cone. Nesse vídeo agora, eu vou colocar tudo isso em prática. Eu vou resolver 4 questões para a gente aplicar as principais relações sobre esses dois sólidos tão importantes. Então, segura aí, depois da transição, eu começo a resolver as questões para você. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro igual a 6 centímetros e altura igual a 15 centímetros. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetros de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para π. O volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com as suas dimensões inalteradas é igual a. Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário da questão. Eu vou começar aqui calculando o volume do copo. Como o copo tem formato cilíndrico, para calcular o volume do copo é calcular apenas o volume de um cilindro. Aí vale a pena destacar o seguinte, que o diâmetro do copo é de 6 centímetros, o que garante que o raio tem medida igual a 3. Já a altura tem medida igual a 15 centímetros. Vou pegar essas informações e vou calcular aqui o volume do copo. Vai ficar assim, o volume do copo vai ser π multiplicado por r ao quadrado, no caso aqui 3 ao quadrado, multiplicado pela altura 15 centímetros. Então o volume do copo vai ficar assim, ó. O valor de π é 3, 3 ao quadrado aqui dá 9, e a gente ainda tem esse 15 aqui para multiplicar. Então o volume do copo vai ser igual a 405 centímetros cúbicos. Pronto, então já tem aqui o volume do copo, caso não tivesse nenhuma pedra de gelo, né? E nenhuma rodela de limão, então esse aqui seria o volume máximo. O problema é que a gente tem no copo duas rodelas cilíndricas de limão e 3 cubos de gelo. Então, quando a gente enche o copo com refrigerante, né? E lá dentro tem os 3 cubos de gelo e as 2 rodelas de limão. Então a gente não consegue completar no copo, ou colocar no copo, digamos assim, esse volume aqui de refrigerante. Então vamos fazer o seguinte, eu vou calcular agora o volume dos cubos de gelo. Então vou colocar assim, ó, 3 cubos de gelo. No caso aqui do cubo de gelo, a gente tem aresta 2, né? Facilita muito a vida da gente. Vou colocar já direto aqui assim, ó. 3 vezes o volume do gelo, que é 3 vezes, como o gelo está no formato cúbico, né? E a aresta mede 2, então vai ser 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo dá 8, 8 vezes 3, 24. Então isso aqui vai dar 24 centímetros cúbicos. Bom, agora eu vou determinar aqui o volume das rodelas de limão. Deixa eu colocar assim, ó. Volume. Na verdade, são quantas rodelas? São 2, né? Então, vou botar assim, ó. 2 rodelas de limão. Vamos ver o que vai dar aqui. Bom, as rodelas de limão estão no formato cilíndrico. Vamos destacar aqui as medidas. A gente tem 4 centímetros de diâmetro, ou seja, o raio vai medir 2, e a gente tem 0,5 centímetros de espessura. No caso, a espessura da rodela vai ser a altura da rodela no formato cilíndrico analisado aqui. Então, eu vou fazer assim, ó, 2 vezes o volume da rodela. Vou botar assim, ó, o volume da rodela. Então, vai ficar assim, ó,
duas vezes. Aí, como é um cilindro, né? Eu pego π vezes r ao quadrado, o raio é 2, que o diâmetro é 4, então vai ter 2 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 0,5. Vou botar aqui 0,5. Observe que se eu multiplicar 2 com 0,5, isso aqui vai dar 1. Então a gente vai ter aqui 2 ao quadrado, 4. O valor de π, a questão pede para a gente usar como sendo 3. Então a gente vai ter aqui, na verdade, 12 centímetros cúbicos. Então se liga. A gente tem no copo, né, 24 centímetros cúbicos do gelo, 12 centímetros cúbicos das rodelas de limão. Logo, a gente pode dizer que o volume de refrigerante que cabe no copo vai ser 405 centímetros cúbicos, se só tivesse refrigerante, menos 24 centímetros cúbicos equivalente ao gelo, e menos 12 centímetros cúbicos equivalente aos limões. Fazendo aqui a diferença, eu vou encontrar que o volume é de 369 centímetros cúbicos. Com isso eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa C. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como valor aproximado para π. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário da questão. Para resolver esse problema, a gente basta fazer o seguinte, pegar o volume do silo e dividir pela capacidade de armazenamento de um caminhão desse, que é de 20 metros cúbicos. E como a questão está falando que a gente tem que determinar o número mínimo de viagens, para que a quantidade de viagens seja a mínima, a gente tem que usar em cada viagem a capacidade máxima do caminhão. Então, o primeiro passo que eu vou dar aqui é calcular o volume do silo. No caso do silo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Ele é a união de um cone com um cilindro, né? Então, eu vou calcular aqui o volume do cilindro, vou somar com o volume do cone, e aí eu vou encontrar o volume do silo, né? No caso do cilindro aqui, é a área da base multiplicado pela altura. Observe que como o cone sobrepõe o cilindro, então as bases são coincidentes. Ou seja, o raio da base, tanto para o cone quanto para o cilindro, vai ser de 3 metros. Para o cilindro, a altura vai medir 12 e para o cone, a altura vai medir 3. Então, aplicando aqui a fórmula, a gente vai ter o seguinte. A área da base do cilindro, π vezes r ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 12. Mais volume do cone, área da base, π vezes r ao quadrado, o raio mede 3, multiplicado pela altura, que também é 3, só que no caso do cone, a gente pega a área da base, multiplica pela altura e divide tudo isso aqui por 3. Já dá para a gente simplificar isso aqui, esse 3 com isso. Outra coisa, o valor de π é 3, né? Então a gente vai ter 3 aqui e a gente vai ter 3 aqui também. Vamos lá, agora é só multiplicar. Veja só, 3 ao quadrado dá 9. 9 multiplicado com 3 dá 27, então a gente vai ter 27 multiplicado com 12, mais, olha só, 3 vezes 3 ao quadrado, 27. Bom, efetuando aqui os cálculos, a gente vai encontrar que o volume do silo é de 351 metros cúbicos. Pronto, eu vou pegar agora o volume total do silo e vou dividir pelo volume que representa a capacidade de um desses caminhões. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui 351 e vou dividir por 20. Gente, a gente vai ter que efetuar essa divisão aqui na hora da prova, né? É fundamental que você faça esse cálculo com muito cuidado. Então eu vou pegar aqui o 351, vou dividir por 20
e vamos ver o que é que vai acontecer. Ó. 35 dividido por 20 dá 1, 1 multiplicado por 20 dá 20, para 35 vai sobrar 15. Aí eu vou baixar esse 1 aqui, né? Agora eu tenho 151 para dividir por 20, que vai dar 7. 7 multiplicado por 20 vai dar 140. E aí eu vou ter aqui 140 e vou subtrair 140 de 51. Então isso aqui vai ficar 11. Aí veja, 11 não dá para dividir por 20, eu coloco aqui mais um zerinho. E aí eu vou ter 110 dividido por 20. Ah, tem a vírgula aqui também, né? Isso aqui vai dar 5. 5 multiplicado por 20 vai dar 100. Aí vai sobrar aqui 10. Observe que se eu divido 10 por 20 não dá. Eu boto mais um zerinho aqui e aqui vai dar 5. Pronto, então a divisão aqui vai dar 17,55 viagens. Como não é possível transportar todos os grãos, né, com 17 viagens, então a gente vai ter que arredondar para cima, nesse caso, e a gente encontra que a quantidade de viagens mínimas que deve ser dada é de 18 viagens. Aí você percebe que na última viagem, o caminhão não vai levar a sua carga máxima, mas esse é o número mínimo de viagens. Com isso eu concluo a questão e o gabarito você vai encontrar na alternativa D. Uma prefeitura possui modelos de lixeira de forma cilíndrica, sem tampa, com raio medindo 10 centímetros e altura de 50 centímetros. Para fazer uma compra adicional, solicita à empresa fabricante um orçamento de novas lixeiras, com a mesma forma e outras dimensões. A prefeitura só irá adquirir as novas lixeiras se a capacidade de cada uma for, no mínimo, 10 vezes maior que o modelo atual e o seu custo unitário não ultrapassar R$20. O custo de cada lixeira é proporcional à sua área total e o preço do material utilizado na sua fabricação é de 20 centavos de real para cada 100 centímetros quadrados. A empresa apresenta um orçamento discriminando o custo unitário e as dimensões, com o raio sendo o triplo do anterior e a altura aumentada em 10 centímetros. Aproxime π para 3. O orçamento dessa empresa é rejeitado pela prefeitura, pois... Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário. Observe que há duas razões pelas quais a prefeitura pode ter rejeitado o orçamento. A primeira é a seguinte: a capacidade de cada nova lixeira, né, tem que ser no mínimo 10 vezes maior que o modelo atual. Se não respeitar essa exigência aí, possivelmente a prefeitura cancelará o orçamento. Não vai aceitar o orçamento, né? A outra razão é a seguinte: seu custo unitário não pode ultrapassar R$20. Então eu posso fazer aqui duas coisas. Primeiro, calcular o custo da nova lixeira. Se ultrapassar R$20, então está aí o motivo pelo qual a empresa teve seu orçamento cancelado. Ou então eu calculo o volume, das duas uma. Só que, se eu for calcular o volume, eu vou ter que calcular o volume da caixa antiga, da lixeira antiga e da lixeira atual, para poder comparar, né? Para calcular o custo, não. Basta eu calcular o custo da lixeira da proposta, né? Vou fazer isso, para ver o que é que vai acontecer. Bom, no caso aqui, o raio antes era de 10 centímetros. Como ele foi triplicado, o raio passou agora a ser 30 centímetros. Enquanto que a altura ela foi aumentada em 10 centímetros. Era 50, agora passou a ser 60 centímetros. Agora perceba o seguinte: a questão fala que a lixeira não tem tampa. Então é um cilindro que tem somente a parte lateral e a superfície da base. Uma das bases só, né? Então eu posso dizer que a área total vai ser igual, ó, a área lateral é 2πr vezes H, isso aqui é a área lateral, mais a área da base, que é π vezes R elevado ao quadrado. Agora é só substituir, ó. A área vai ser 2 vezes π, que é 3, vezes R, que agora é 30, multiplicado pela altura, que é 60. Mais π, que é 3,
multiplicado por R, que é 30, elevado ao quadrado. É só fazer essas continhas aqui agora com muito cuidado. Ó. Se liga aí, eu tenho 60 para multiplicar por 30 vai dar 1.800. 1.800 multiplicado por 3 dá 5.400. Multiplicado por 2 dá 10.800. Então eu tenho 10.800 aqui, mais, olha só, 30 ao quadrado dá 900 vezes 3, 2.700. E aí é só somar agora, ó. A área vai ser de 13.500 centímetros quadrados. Gente, agora muito cuidado. A questão diz que o custo de fabricação é de 20 centavos para cada 100 centímetros quadrados. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar os 13.500 centímetros quadrados, vou dividir isso aqui por 100 e o resultado eu vou multiplicar por 20 centavos de real, né? Então, vamos lá, vai ficar assim, 0,20. Observe, eu posso cancelar esse zero com esse zero com esse. Então, vou ter aqui 135 centímetros quadrados multiplicado por 20 centavos. Eu vou fazer esse cálculo assim, ó. Eu vou colocar aqui 135 e no lugar de 20 centavos, eu vou colocar 20 sobre 100, ok? Vou aproveitar para cancelar esse zero com esse. Então, vou ter 2 vezes 135, isso vai dar 270. Então, vou ter 270 dividido por 10. Isso vai dar quanto? 27. Bom, o que é que esse 27 significa? Significa que o custo de uma lixeira é de exatamente R$27. E isso está acima do que a prefeitura quer pagar. A prefeitura só quer pagar R$20. Então, nesse caso aqui, o gabarito vai dar a letra B. Ó. O custo de cada lixeira ficou em R$27. E esse foi o motivo pelo qual o orçamento foi rejeitado. Com isso, eu concluo a questão. E o gabarito você vai encontrar na alternativa B. Ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone circular reto, cujo raio da base é o triplo do raio do poço e a altura é de 2,5 metros. Sabe-se que o volume desse cone de terra é 20% maior que o volume do poço cilíndrico, pois a terra fica mais fofa após ser escavada. Qual é a profundidade em metros desse poço? Nós temos aqui as alternativas e vamos ao comentário da questão. Era de se esperar que o volume do poço, na forma de um cilindro, fosse igual ao volume do amontoado de terra. Só que a questão está explicando aqui, né, que o volume ficou maior, pois a terra fica mais fofa após ser escavada. Então, baseado nisso, a gente vai dizer o seguinte, que o volume do cone ele é 20% maior que o volume do cilindro. Para indicar esse aumento de 20%, eu vou pegar o volume do cilindro e vou multiplicar por 1,2. Então, o volume do cone é 1,2 multiplicado pelo volume do cilindro. Vamos lá, ó. A gente quer saber qual é a altura do poço, né? A altura do cilindro. Então, no caso do cone, a gente sabe que o raio é o triplo do raio do poço. Então, eu vou fazer assim, ó, para a gente não se atrapalhar. Primeiro, eu vou fazer o cálculo do poço. 1,2. Aí, como é que eu calculo o volume de um cilindro? A área da base, que é π, multiplicado por R, elevado ao quadrado. Isso multiplicado pela altura do cilindro. Só que o raio do cilindro e o raio do cone são diferentes. Na verdade, o raio do cone é o triplo do raio do cilindro. O raio do cilindro eu estou representando aqui pela letra R. Então, para o cone, eu vou fazer o seguinte, ó. Volume do cone, área da base, que é uma circunferência, vai ficar π, multiplicado pela medida do raio, que é 3R, elevado ao quadrado. Multiplicado pela altura, que é de 2,4. Isso aqui, ó, a altura do cone, né? 2,4 metros. Só que eu vou ter que pegar tudo isso aqui e dividir por 3. Observe que eu já posso simplificar esse π daqui com esse π daqui. Olha só o que é que eu tenho aqui, ó.
2,4 dividido por 3. Se fosse 24 dividido por 3, daria 8. 2,4 dividido por 3 vai dar 0,8. Agora eu tenho aqui 3r para elevar ao quadrado. 3 ao quadrado vai dar 9, multiplicado por r elevado ao quadrado. Aqui eu vou ter 1,2 multiplicado por r ao quadrado multiplicado por h. Já posso simplificar aqui, ó, r ao quadrado com r ao quadrado. Aí olha só o que é que eu vou encontrar aqui. Eu tenho 9 multiplicado por 0,8. Se eu tivesse 9 multiplicado por 8, daria 72. 9 multiplicado por 0,8 vai dar 7,2 igual a 1,2 que multiplica h. Então eu pego esse 1,2 e passo para cá dividindo, ó, 7,2 dividido por 1,2 é igual ao valor de h. Como eu estou dividindo aqui números decimais, e a quantidade de casas decimais é exatamente a mesma, eu posso tirar essa vírgula, essa daqui, dividir 72 por 12, e calculando essa divisão, ó, eu vou encontrar que h é igual a 6. No caso aqui, 6 metros. Com isso eu concluo a questão, e o gabarito você vai encontrar na alternativa B.